Mas você não é bom o suficiente pra fazer isso. Duvido que você consiga. Mas o fulano lá é muito melhor que você. Quem que você pensa que você é pra fazer isso? Você não é capaz de fazer isso. Você nunca vai conseguir ter resultados com isso. Nesse vídeo eu vou te contar como que eu parei de duvidar de mim mesma e vou te dar dicas para que você possa superar esses momentos de dúvida, possa seguir em frente e realizar os teus sonhos. Em vários momentos da minha vida, eu adiei de realizar sonhos, de fazer coisas que eu considerava que eram muito importantes porque eu duvidei de mim mesma. Isso foi uma coisa que me acompanhou muito tempo e que foi algo assim muito difícil de superar. E que se eu te disser que eu superei totalmente, isso não é verdade, porque sempre que eu tenho que começar um novo projeto, algo que eu não fiz ou que ali tô saindo muito, né, da minha zona de conforto, bate essa vozinha de novo, mas será mesmo que eu consigo fazer? Será que eu dou conta? É a famosa síndrome da impostora, que chega principalmente no campo profissional. Eu até já falei sobre isso no outro vídeo aqui do canal, sobre vencer o medo de falhar, que é normal. É normal quando a gente está iniciando um projeto novo, por mais que a gente já tenha tido sucesso, digamos assim, em outros projetos, bater ali aquele friozinho na barriga, e aquele receio de que você não seja capaz. E isso em até um determinado grau é saudável, significa que você não é uma pessoa sociopata, que você tem responsabilidade, que você se preocupa com os outros, principalmente quando é um projeto que envolve outras pessoas, que as pessoas vão te contratar para fazer alguma coisa. Você ter ali um grau de responsabilidade e até de preocupação em entregar um bom serviço, um bom trabalho, isso é ok. O problema é quando começa a ser muito alto e te impede de seguir em frente, te impede de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Pode ser que você se relacione com isso, que você esteja passando por um momento assim na tua vida agora, ou você já tenha passado em vários momentos. Então nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz e o que funcionou para mim, como que eu parei de duvidar de mim mesma e vou te dar dicas, vou te dar insights para te ajudar a se sentir mais confiante, para que você confie no teu caminho, no teu processo, no teu potencial e então possa agir em direção a realizar os teus sonhos. Primeira coisa é que todo mundo tem uma voz sabotadora, uma ou mais vozes sabotadoras dentro da cabeça, que ficam nos falando coisas e a gente fica acreditando. O problema é que nós acreditamos nessa voz, nós acreditamos nesse pensamento. Então aquela vozinha que chega pra você e diz assim: mas você não é bom o suficiente pra fazer isso. Duvido que você consiga. Mas o fulano lá é muito melhor que você. Quem que você pensa que você é pra fazer isso? Você não é capaz de fazer isso. Você nunca vai conseguir ter resultados com isso. Sabe essa vozinha que fica falando e falando e falando? A gente acredita nessa voz. Então uma das coisas que eu comecei a fazer, que funcionou muito pra mim, isso é um primeiro passo, que é um passo mais mental, e eu quis trazer aqui como uma dica, principalmente se você é uma pessoa mais mental, é questionar esse tipo de pensamento. Essa voz sabotadora, ela é como se fosse aquela coleguinha ou aquele coleguinha na escola que tá te fazendo bullying. Fica ali falando, não significa que o que a pessoa diz é verdade. Agora, se você acreditar que é verdade e ficar dando ouvidos, digamos assim, para essa voz sabotadora, isso realmente pode te paralisar. Então, o que eu gosto de fazer? Quando essa vozinha sabotadora vem e começa a pipi no meu ouvido, eu até já falei sobre isso aqui no outro vídeo do canal, eu gosto de questionar essa voz. Então, por exemplo, a voz chega para mim e diz assim: você não é capaz de fazer isso. Eu pergunto: isso é verdade? Será que eu não sou capaz de fazer isso? Por que eu não sou capaz de fazer isso? Se eu já fiz tal e tal coisa. Então é muito legal nesses momentos você lembrar de coisas que você já fez, em que você usou a mesma qualidade ou característica que você vai precisar usar para fazer o que você tem vontade agora. Vou dar um exemplo. Em vários momentos da minha vida eu tive que fazer mudanças que exigiram coragem. E num determinado momento eu estava muito paralisada, eu estava pensando assim: nossa, eu não sou capaz, eu não tenho coragem de fazer isso. Teve aqueles momentos assim que eu tinha que me empoderar e me encorajar para mudar coisas, eu não estava feliz, eu sabia que eu precisava mudar, mas daí bateu aquele medinho, aquele frio na barriga. Nesses momentos, o que eu fiz? Eu questionei essa voz sabotadora que me dizia que eu não era capaz, que eu não tinha coragem de fazer.
Então, um dos exercícios que você pode fazer é escrever. Escrever momentos da tua vida e que você foi, por exemplo, muito corajoso ou muito corajosa, ou qualquer outra qualidade que você sente que você precisa nesse momento. Escrever isso, porque vai te ajudar a lembrar de que essa qualidade, de que essa característica já está dentro de você. Ela em algum grau está adormecida. Mas quando a gente escreve, esse exercício de escrita eu acho muito legal. Por exemplo, pegar 3 momentos na tua vida em que essa voz sabotadora provavelmente já agiu antes e tinha te dito que você não era capaz de fazer, mas você conseguiu ir lá e fazer, entendeu? Você pegar 3 momentos na tua memória que a voz sabotadora já tentou te sabotar e que você não permitiu, e que você fez coisas muito legais, né? Tô dando um exemplo aqui de coragem, mas pode ser em relação a qualquer coisa, e anotar. Em tal momento eu estava com medo de fazer isso ou aquilo e eu consegui fazer. E lembrar mesmo nesses momentos e se empoderar daquelas qualidades que já estão dentro de você. E a segunda dica é você usar afirmações positivas. Afirmações positivas são muito, muito poderosas, principalmente em questão de autoestima, de você se sentir mais confiante. Você usar afirmações positivas, e uma das maneiras da gente usar afirmações positivas é falar na frente do espelho, se olhando nos olhos. Tem várias maneiras de fazer isso, mas como que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de repetir essa frase pra mim: eu sou corajosa. Então, nesses momentos que eu tô ali com o frio na barriga, achando que eu não vou conseguir, eu vou pra frente do espelho e eu olho nos meus olhos e digo: eu sou corajosa, eu sou corajosa, eu sou corajosa. Então, trazer ali uma característica que você sente que você precisa ativar em você e falar isso na frente do espelho, se olhando nos olhos. Se você nunca fez isso, pode ser que aconteça de você ter até dificuldade de se olhar nos olhos. Continua fazendo, tá? Que com a prática vai ser mais fácil. Ou pode ser que mesmo durante essa atividade de se olhar nos olhos, a vozinha sabotadora venha e diga: ah, mas isso não é verdade, tá falando da boca pra fora, você não é corajosa coisa nenhuma. Que às vezes até durante o exercício de afirmações positivas a voz sabotadora vem, porque é uma coisa que está muito lá no nosso inconsciente. Nesses casos, quando a voz sabotadora vem exatamente durante o exercício de afirmação positiva, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de voltar para o passo 1, para a dica 1. Então eu vou lá de novo para o papel e escrevo, por exemplo, por que eu sou corajosa, no caso, né? Digamos que eu estivesse duvidando que eu sou corajosa. Eu ia lá escrever: por que eu sou corajosa? Porque em tal situação eu fiz isso, isso e isso. Num outro momento eu fiz isso, isso e isso. Num outro momento eu fiz isso, isso e isso. Eu me lembro de 3 momentos em que eu fui muito corajosa. Então não é uma outra pessoa dizendo, é você lembrando do poder que tem dentro de você, porque esse poder está dentro de nós. Quase como aquela historinha de super-herói, sabe? Super-herói que tem superpoderes, ou a super-heroína. É mais ou menos isso. É você lembrar do poder que tem dentro de você e você ativar isso. Então as afirmações positivas, elas fazem isso, elas ativam esse poder que está dentro da gente, mas que talvez esteja adormecido. E à medida que você vai fazendo isso, essa voz sabotadora ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso me ajudou muito a parar de duvidar de mim. Recentemente, inclusive, eu usei isso. Eu tinha uma reunião importante que eu estava bem nervosa antes da reunião e eu fiz isso. Eu fui pra frente do espelho e eu sou corajosa, eu sou corajosa, eu sou corajosa. Eu entrei na reunião, me sentindo assim a Mulher Maravilha. Tô brincando, mas é quase verdade, assim. Em certo grau é verdade, porque eu tava tão empoderada de ter feito essas afirmações positivas na frente do espelho, que eu tava com muita presença durante aquela reunião, sabe? E veio tudo que eu tinha que falar, assim, que era uma conversa difícil, digamos assim, porque eu estava muito na presença, porque eu estava muito empoderada ali. Então eu não permiti que a voz sabotadora viesse e dissesse que eu não ia ser capaz de falar o que tinha que ser falado naquela reunião, por exemplo. Então é algo que você pode ativar, né? Fazendo as afirmações positivas na frente do espelho, fazendo essa lista que eu falei para te lembrar do quanto poder tem dentro de você. E o terceiro passo que eu quero falar aqui é que você pode ir lá fazer a lista de momentos que você já superou a voz sabotadora, você pode fazer as afirmações positivas na frente do espelho, mas mesmo com tudo isso,
não espere se sentir pronta para agir. Porque sempre que a gente vai começar uma coisa nova, bate aquele medinho. E a gente tem que aprender a agir mesmo com medo. A agir mesmo duvidando em algum grau que nós somos capazes de fazer aquilo. É somente a ação que vai realmente nos trazer confiança. Vários momentos eu estava lá duvidando de mim, mas eu fui com medo mesmo, fui com a perna tremendo, fui com embrulho no estômago, fui com, assim, morrendo por dentro, mas eu fui e fiz. E aí eu me senti mais confiante, mais corajosa, né? Inclusive para ter mais coisa para escrever naquela lista que eu comentei lá no primeiro passo. Porque é a ação que realmente vai calar, vamos dizer assim, essa voz sabotadora que faz com que a gente duvide de nós mesmas. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu já mencionei mais de uma vez aqui em mais de um vídeo que eu tinha muito medo de começar esse canal no YouTube e de trazer para vocês aqui coisas muito vulneráveis que eu compartilho, muita coisa pessoal minha, íntima minha. Às vezes eu falo coisas nos vídeos que eu nunca falei para ninguém. Então, eu tive que superar muita coisa interna para poder fazer esse tipo de vídeo. Mas era o chamado do meu coração, o chamado da minha alma, então eu sei que eu preciso fazer. Mas lá no começo, quando eu fui publicar um primeiro vídeo, eu não estava me sentindo pronta de jeito nenhum. Só que eu coloquei uma data ali, aquela data e foi, e vai. E a primeira vez que eu pisei numa sala de aula para lecionar, a primeira palestra que eu ministrei, o primeiro vídeo que eu fiz, a primeira live que eu fiz, o primeiro grupo de mentoria que eu comecei a orientar, a primeira vez que eu atendi como terapeuta, o primeiro retiro que eu conduzi meditação, eu nunca me senti pronta, mas eu fui lá e fiz, porque eu senti que era aquilo que eu precisava fazer, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, e não me arrependo de nada dessas coisas que eu comecei não me sentindo pronta. Foi tudo perfeito? Claro que não. Eu continuo aprendendo todos os dias, melhorando, é uma melhora contínua. Esse estar pronto é uma utopia, é uma ilusão. Não existe estar pronto ou estar pronta. Existe você decidir que você vai começar alguma coisa e que durante o processo você vai melhorar. E isso é uma mudança de mindset, de mentalidade que é transformadora. O dia que eu entendi que eu nunca ia estar pronta, mas que eu tinha que começar para poder melhorar, aí o jogo mudou. Se eu não tivesse feito aquele vídeo lá atrás, não tivesse postado, eu não estaria melhorando a maneira como eu faço os vídeos. Se eu não tivesse feito uma live lá no Instagram, morrendo de medo um dia, eu não estaria melhor a cada live que eu faço, mais segura, mais confiante. É um processo. É um processo que a gente tem que ir fazendo. Embora o nosso ego, né, que é essa voz sabotadora, fica dizendo que a gente não é capaz, é lógico que, não estou dizendo que vai ser tudo maravilha a primeira vez que você fizer, mas você tem que começar, você tem que entrar em ação para poder melhorar uma determinada coisa. Então não espere se sentir pronta. Eu vejo que isso é uma coisa quase infantil nossa, e eu estou falando com muito amor isso, porque eu também já tive, e às vezes me encontro nesse lugar de novo. A maioria de nós fomos criados a ter autorização dos pais, a esperar a autorização do professor, a esperar a autorização de uma outra pessoa para a gente fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar sem chefe, né, empreendedorismo, que eu não tenho ninguém que chegue para mim e me diga, você está pronta, Nádia. Não tem ninguém que fale isso para mim. Eu tenho que ir lá botar a cara e fazer. E eu tive que me desprender disso também, de ter alguém que me autorizasse ou que me desse permissão para fazer. Porque hoje eu sou a minha chefe. Eu tenho que dizer, vai que é tua. Porque se eu não fizer isso, eu não vou fazer. Então talvez seja o teu caso também. Se você, por exemplo, está começando a criar conteúdo online, ou quer fazer isso, ou quer empreender, não vai ter alguém que vai dizer para você que você está pronto. Você vai ter que botar a cara para bater e começar. E só assim você realmente vai entender que é um processo de melhora contínua e que a cada dia você vai melhorando. Mas você pode estar pensando, se não for para ser a melhor nesse negócio, eu nem vou começar. Se você pensa assim, já ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou dar dicas para você que é perfeccionista. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.